A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos gravar aqui mais uma live do quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Se você gostar dos nossos vídeos, nossos áudios, compartilhe, deixe seu like, deixe seu link, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Temos bastante vídeos e também programa ao vivo no nosso canal. Você acessa lá no nosso canal da Igreja Jesus Cristo está voltando, nosso canal oficial, que você vai ter bastante coisas ali para você em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos iniciar aqui. A palavra de hoje que o Senhor colocou no nosso coração aqui é: Deus nunca parou de cuidar de você. Olha que maravilha, hein? Deus nunca parou de cuidar de você. É o tema aqui que nós vamos estar conversando já já. Quero deixar aqui a oração inicial também. E no finalzinho da mensagem, uma oração para terminar, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de vida, meu Deus, que o Senhor nos concedeu. Obrigado ao Espírito Santo por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos feito. Hoje o tema aqui, meu Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, é que o Senhor nunca parou de cuidar de nós, meu Pai. Meu Deus, que esta palavra, meu Deus, venha fluir, que pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que pessoas venham ser avivadas, curadas, transformadas e restauradas para a glória do Teu santo nome. E também, meu Deus, que nós venhamos aprender um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom, o tema aqui então é: Deus nunca parou de cuidar de você. E nosso texto base aqui do livro da Bíblia está no Salmo 121, versículo 1 e 2. Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Olha aí, da onde vem o socorro, né? Meus irmãos, louvado seja Deus. Tem dias, né, que o coração da gente fica cansado, o coração da gente fica, né, às vezes falta até fé, né, vamos dizer assim. Tem dia, dependendo do tamanho da luta, falta até fé para a gente. Não é falta de oração. Às vezes a gente pensa é porque não está orando, às vezes não é por causa da falta de oração. Isso é o peso da vida mesmo. É o que nós vivemos dia a dia, né? Cada dia tem um leão para matar. Então tem gente que está me ouvindo agora, você mesmo, que está me ouvindo aqui pelo nosso canal, né? Tem gente que continua orando, continua acreditando, continua buscando a Deus, mas dentro do coração existe sempre uma pergunta silenciosa. É você ou é eu? Essa pergunta. Sempre tem uma pergunta silenciosa. E a pergunta é assim, ó: Senhor, o Senhor ainda está cuidando de mim? Por isso que a mensagem hoje é: Deus ainda está cuidando de você, né? Porque tem hora que você ou eu, ou nós mesmos perguntamos: Senhor, o Senhor está cuidando de mim? O Senhor está comigo, né, nessa luta? Por quê? Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, tudo parece parado, né? Vamos dizer assim. A resposta não chega, o milagre demora, a alma começa a se entristecer, né? Mas hoje Deus manda dizer algo muito importante para você. Ele nunca parou de cuidar de você, né? Aqui a gente vê que o salmista ele disse assim: leva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque naquela época, né, os montes naquela época representavam perigo. Por quê? Porque naqueles montes lá, né, nas montanhas, havia sempre ladrões ali que ameaçavam as pessoas que passavam, roubavam, né? Tinha ameaças e incertezas, vamos dizer assim, né, naqueles montes. Mas mesmo assim, o salmista disse que ele continuava olhando para o alto. Por quê? Porque quem aprende a olhar para Deus, escute isso, quem aprende a olhar para Deus não se perde, ou não perde tempo, vamos dizer assim, olhando para os problemas. Porque sabe que Deus é maior do que o problema, né? Tem gente que olha o problema dele e coloca como fosse um problema que nunca tivesse solução, um problema tão grande,
Você não pode olhar dessa forma. Você tem que olhar para Deus. Por isso que Salmo 22 diz que a gente tem que olhar para o Senhor, né? Para o nosso Deus. Então o socorro do nosso Deus não vinha da circunstância. O socorro para Davi ali, o salmista, não vinha da circunstância. O socorro dele vinha do Criador, né? Vinha daquele que criou todas as coisas, o nosso Deus. E talvez, meu irmão, minha irmã, seu erro, né, não seja falta de fé. Talvez o problema seu, sua vida, minha também, vamos dizer assim, não é falta de fé. Talvez você esteja olhando já demais para o vale, né, e pouco para o céu. Talvez, que vale, pastor? Como assim? Talvez você está olhando só para o vale de osso seco, mas você não está olhando para aquele que pode mexer nesse vale de osso seco. Você está olhando pouco para o céu. Vamos olhar mais para o céu e olhar menos para o vale, né? Como Davi ensina aqui, né? Deus, ele não trabalha apenas quando você está vendo, sabia disso? Tem gente que pensa assim, eu estou vendo e Deus não está fazendo nada. Deus não trabalha apenas quando você vê. Deus, ele trabalha principalmente quando você não entende, que você não está entendendo nada, não está vendo nada. Deus está do outro lado trabalhando, meu irmão. É verdade. O José, ele foi vendido pelos irmãos dele, foi traído, foi esquecido, foi preso injustamente. E durante anos e anos, parecia que Deus estava em silêncio com José. Mas o silêncio de Deus nunca foi abandono na vida de José. Se você ler a Bíblia, a história aqui, você vai ver. Era uma preparação que Deus estava com José. Por quê? Porque enquanto José chorava na prisão ali, Deus estava organizando lá do trono, lá a vitória para o José. Que parecia atraso para José, ali tantos anos ali na cadeia, era um alinhamento de Deus, um alinhamento divino para o futuro, né? É como que se uma mãe, vou dar uma história comparativa aqui, como que se uma mãe, preparando ali um almoço, uma comida, vamos dizer assim, para o filho pequenininho, né, que não tem muita sabedoria, uma criança, né? E a criança, ela chega ali na cozinha, ela entra ali na cozinha e vê ali na cozinha, ela vê o fogo aceso, ela vê a panela lá no fogo, lá fervendo a água, né? Fumaça subindo. Essa criança, ela pensa assim, está tudo errado aqui nessa cozinha. Por quê? Porque ela entrou para comer, mas ela está vendo fogo, ela está vendo água pulando, né? Comida mesmo que é para ela não está enxergando. Mas a mãe dessa criança sabe que aquilo não é destruição que está ali na cozinha, é um preparo. Ela está preparando o arroz, está preparando a comidinha da criança, né? Assim também é Deus. Você vê confusão, né? Tudo bagunçado, tudo destruído, as coisas não indo certo, mas Deus não vê isso. Deus está vendo uma construção, é diferente. Deus tem a visão diferente. Ele está vendo uma construção. Você vê demora, mas Deus, ele está vendo o momento certo de te abençoar, de mudar essa história, né? Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você esteja dizendo assim, a minha vida não mudou, minha oração ainda não foi respondida, eu continuo lutando. Mas escute uma coisa, escuta que eu vou falar com você aqui de coração aberto, hein? Se Deus ainda não terminou, então ainda não acabou, né? Se você está vivo, está respirando, não terminou, porque Deus ainda não acabou. O mesmo Deus que sustentou Elias lá no deserto, o mesmo Deus que protegeu Daniel lá na cova do leão, que levou Lázaro, né? Levantou o Lázaro ali do túmulo, é o mesmo Deus que está também sustentando você nesse exato momento de vida que você está ouvindo aqui essa mensagem. Estou falando com pessoas aqui de todos os lugares, né? E mesmo quando você dorme, meu irmão, minha irmã, você pode talvez dormir preocupado, o nosso Deus, ele permanece acordado, ele não dorme. Ele continua acordado, cuidando da sua história. Pastor, eu sou o único? Não, Deus, ele é tão poderoso que ele cuida de todos nós ao mesmo tempo. Vê que poder de Deus. Ele não vai lá nenhum e o outro fica desprotegido. Não pensa assim. Não pensa que ele vai ir na sua casa e ele vai esquecer o pastor Tarcísio aqui e vai deixar eu aqui. Ou outros pastores, ou outras pessoas. Não. Ele vai na casa, na família de todos ao mesmo tempo.
E ele é um só, é um Deus poderoso. E ao mesmo tempo ele vai em todas as nossas vidas, né? O inimigo, ele quer convencer eu e você, meu irmão, de três mentiras. De três mentiras. E escute que sempre o inimigo ele vai tentar convencer nós. Para não entristecer Deus. É para isso que ele faz essas coisas, o inimigo, né? O inimigo ele vai querer convencer você, na sua mente, de que Deus esqueceu de você, né? Sempre é assim, a gente está passando por luta, por prova, será que Deus não está vendo? Será que Deus esqueceu de mim? Né? Então ele vai tentar colocar isso daí na mente nossa. Segunda coisa que ele vai tentar colocar na nossa mente, o inimigo, é que a nossa oração não adianta. Não adianta você orar. Aí você põe na sua mente, não vou orar mais não, porque eu estou orando, quanto mais que nem tem um ditado, né? Quanto mais reza, mais oração aparece, né? Não é, isso é mentira do diabo. Quanto mais você ora, mais você vence. E outra coisa que o inimigo, a terceira coisa que o inimigo quer colocar na nossa mente, é que nada vai mudar, né? Nada vai mudar. Nada vai mudar mesmo, vou fazer isso para quê? Nada vai mudar mesmo, vou ficar assim mesmo. Não, isso é tudo conversa do inimigo. Vai mudar, porque quem busca, quem ora, quem jejua, quem confia, quem acredita, né? Quem olha para o céu, vê mudança. E no tempo certo de Deus, na hora certa de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 49, versículo 15, pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, né? Ainda que esta se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Então Deus ele não abandona, né? Deus ele não abandona processos que ele começou. Ele não abandona. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É o nosso Pai. Então, se você está vendo só desespero nesse vale, espera que o olhar de Deus é diferente, né? Deus está chamando você para confiar nele, nessa mensagem que eu estou trazendo. Você parar de ficar desconfiando que Deus não está com você. É um chamado aqui para você parar de ficar desconfiando que Deus não está. Como que a gente mostra que a gente está desconfiando que Deus não está? Quando a gente começa a falar essas coisas aí, né? Que eu acabei de falar, essas três mentiras do cão aí que ele fala, né? Hoje não é dia de você desistir. Hoje é dia de você levantar os olhos novamente. Talvez você não tenha forças para correr, né? Vamos dizer assim. Mas Deus não pediu corrida. Deus não pediu para ninguém sair correndo. Ele só pediu para nós confiar nele. E quem confia em Deus continua caminhando mesmo chorando. Mesmo em desespero, mesmo com dor, continua confiando em Deus. Que ele está cuidando de nós, né? Deus ele está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, mesmo quando nós não vê, tá bom? Porque o nosso Deus nunca falha. Deus nunca chegou atrasado, Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca abandonou um filho, nenhum sequer. Ele também não vai abandonar você, né? Amém? Vou deixar por aqui essa mensagem. Eu creio que Deus falou comigo, com você. Então Deus não abandonou você não. Sorria, levanta a cabeça, creia no Senhor. Para de ficar se lamentando, porque é isso que o inimigo gosta, que você olha para o problema. O inimigo gosta que você olhe e declare que você está sofrendo, que não tem mais jeito, não tem mais solução. É assim que o inimigo quer. Mas Deus não quer que você veja assim não. Deus quer que você olhe para o problema lá, você fala, olha, eu vou vencer você, porque eu tenho um Deus que é o que está no controle da minha vida. É tempo de você glorificar Deus dessa forma, gente. Né? Exaltar o Senhor. Exaltar Deus quando está tudo certo não tem graça. Né? Que sentido teria de eu glorificar Deus se está tudo bem? Né? Está tudo certinho. A gente glorifica Deus e dá um testemunho quando está tudo desse jeito assim. Que a gente não consegue ver nada, está difícil, está lutando, a gente glorifica Deus dentro da luta, ali no problema, na situação. E depois sim, né, já está glorificado, exaltado o nosso Deus. Amém? Vamos orar aqui para me entregar essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Senhor, meu Deus e bendito e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, te agradecemos por esta mensagem, meu Pai, que o Senhor colocou aqui aos nossos ouvidos. Obrigado por esse meu irmão, essa minha irmã que se inscreveu aqui no canal, que está aqui conosco. Essa palavra falou com esta pessoa também. Você, meu irmão, seja tocado pelo poder de Deus. Eu creio na tua vitória. Eu creio que o nosso Deus será glorificado na tua casa, na tua família e no teu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos e temos a certeza
total que o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa vida, na nossa família. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, em o nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém e amém, Jesus.